muitas formas de vida estão espalhadas por toda a superfície do planeta Terra, desde desertos até polos glaciais, água, ar ou terra firme, pico de montanhas ou até mesmo fossas oceânicas abaixo do nível do mar. Seja qual for o lugar que possamos imaginar, a vida nele existe. Mas qual é o limite máximo? Até que ponto um organismo consegue se manter vivo diante das condições ambientais que o cercam? A resposta para essa pergunta não pode se basear apenas em uma visão egocêntrica de nós, os seres humanos. É preciso enxergar muito além do que o nosso campo de visão pode alcançar. A resposta para essa pergunta, de fato, começou a ser esclarecida durante a década de 70, quando um grupo de micro-organismos foram descobertos em ambientes que até então eram impossíveis de abrigarem a vida. Anos mais tarde, esses mesmos organismos foram então alocados em um grande domínio, chamado de arqueia. Dentro desse domínio, encontram-se as arqueias halófilas, ou haloarqueias, que estão inseridas na classe Halobacteria do filo Euryarchaeota. Atualmente, com espécies divididas em 29 gêneros. Esses micro-organismos possuem uma série de adaptações que os permitem viver em ambientes hipersalinos, com concentrações extremas de sais, que podem exceder o percentual de 20% de partes por volume de NaCl, sendo que quando são cultivados em laboratório, esses indivíduos requerem uma concentração que varia entre 1,5 a 4 mols de sódio, o que equivale a um ambiente 10 vezes mais salgado do que a água do mar. Entretanto, a necessidade de concentrações específicas podem variar de acordo com cada espécie. As halófilas moderadas se desenvolvem em ambientes com 5 a 20% de NaCl, enquanto as halófilas extremas podem sobreviver em concentrações de até 30% de NaCl. Os ambientes salinos, eles são resultados do acúmulo de água marinha em depressões, com um equilíbrio hídrico negativo, onde a evaporação excede a precipitação. Nesses lugares, contém a quantidade de cloreto de sódio, o NaCl, próximo dos limites de tolerância biológica. Alguns exemplos desses ambientes são o Great Salt Lake, em Utah, o Mar Morto, em Israel, o Mar Vermelho e o deserto do Atacama, no Chile. E também temos um exemplo desses ambientes aqui no nosso país, por exemplo, o Complexo de Alagoas, em Araruama, no Rio de Janeiro. O interesse científico pelas arqueias halofílicas vem crescendo muito nos últimos anos, em função da necessidade de compreender os mecanismos utilizados na resistência às condições extremas que desencadearam adaptações, que são necessárias para a sobrevivência nessas altas concentrações de sais. De fato, as proteínas isoladas dessas arqueias são consideradas úteis para uma variedade de aplicações, nesse caso, pelas suas extraordinárias propriedades em atuar em condições hipersalinas. Alguns exemplos de produtos halofílicos com possíveis aplicações biotecnológicas são, por exemplo, a bacteriorhodopsina, utilizada em aparelhos ópticos para fins terapêuticos e clínicos, solutos compatíveis com aplicações como estabilizadores celulares e moleculares e aplicações em indústrias farmacêuticas e de cosméticos, os exopolissacarídeos, como utilizados em emulsificantes, estabilizantes, espessantes, agentes gelificantes e lubrificantes. Também os lipossomos, como carregadores de fármacos com aplicações médicas, o ácido poliglutâmico como umectantes e refinadores, o polihidroxialcanoatos como plásticos biodegradáveis e próteses, as enzimas com aplicações de hidrolases e isomerases, as halocinas com aplicações em clínicas em cardiologia e em transplante de órgãos, em vesículas de gás como apresentação de antígenos e desenvolvimento de vacinas, o produto de pigmentos de carotenoides com aplicações em agente antioxidante, suplementação dietética, utilizado na indústria farmacêutica e também em cosméticos, e a ectoína e a hidroxiectoína,
utilizado como enzima responsável pelo equilíbrio hídrico celular, que recentemente iniciou-se a sua produção em escala industrial.